Olá, bem-vindo ao canal e nesse vídeo nós iremos falar sobre como fechar o arquivo para a gráfica. Bom, antes, o que a gente precisa entender é que esse fechar arquivo, na verdade, é mais uma força de expressão do que de fato uma ação. O arquivo fechado, praticamente, é um arquivo que você não consegue editar mais. Tá? Então, toda vez que há uma alteração, você, na verdade, precisa gerar um novo arquivo. Então, no final das contas, o que a gente acaba enviando para a gráfica é um arquivo preparado para impressão, e não, de fato, um arquivo fechado. O que seria um arquivo fechado para a gráfica? O arquivo PostScript, que é um arquivo que tem uma extensão .ps, de PostScript, e ele é um arquivo da Adobe, ele é um arquivo de pré-impressão, ou um arquivo de impressão, ele é um arquivo com as informações pertinentes sobre resolução, cores, etc. Ok? Bom, então o que a gente faz, na verdade, é gerar um arquivo PostScript, depois converter ele em PDF, e esse PDF eu envio para a gráfica. De forma alguma você deve enviar arquivos abertos, como o arquivo do Corel, o arquivo do Illustrator, Photoshop, qualquer coisa que seja. Evitar ao máximo enviar arquivos abertos, até para que não tenha problema depois na gráfica, ou que o pessoal da gráfica precise fazer alguma alteração. Na verdade, a gráfica deve mandar de volta para você o arquivo, e você deve alterar para você ter controle sobre aquilo que você está criando, ok? Bom, o ideal mesmo nessas situações é, antes de você fechar o arquivo, você entrar em contato com a gráfica e perguntar para o produtor gráfico como é que ele quer que você feche o arquivo. Quais são as instruções para você fechar o arquivo? Porque algumas gráficas diferem nos padrões de trabalho. De forma geral, a gente tem um fechamento de arquivo aqui que ele vai acabar servindo para grande parte das gráficas. A gente vai gerar um arquivo PostScript através do software do InDesign ou do Illustrator. Esse arquivo PostScript, a gente vai passar por um programinha chamado Distiller para destilar esse PostScript. O que isso, na verdade, faz é criar um novo PDF com informações pertinentes e arrancar todas as informações que não são pertinentes para a impressão. E aí, ele gerar esse arquivo PDF, a gente abre ele no Acrobat, no final, para a gente conferir se está tudo certo em relação às cores, à sangria e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz isso. Primeiro, no InDesign, é muito fácil a gente trabalhar com essa parte, porque ele já tem aqui para mim uma opção de pré-flight. Ele está já renderizando para mim algumas coisas aqui, e ele já disse que não tem erro nenhum. Quando que vai acontecer erro? Quando eu tenho aqui, por exemplo, um link faltando, quando eu tenho alguma coisa com uma resolução muito baixa, quando algum texto está usando uma fonte que eu não tenho instalado, vai dar problema de fonte, coisa parecida. No caso aqui, eu uso para trabalhar o Skyfonts, ele está puxando fonte lá do Google para mim, e uso também as fontes da própria Adobe. Ok? Então, esses dois serviços de fontes precisam necessariamente estar online para a minha fonte funcionar aqui. Se eu fechar o Skyfonts, por exemplo, ele vai falar, se você fechar, a fonte não vai funcionar mais. Não tem problema. Então, vou fechar meu arquivo aqui. Estou com uma revista aberta. Vou abrir de novo a revista. Vamos ver se ele está carregando já ou se ele vai dar algum problema de fonte. Então, ele está checando aqui para mim. Ele está dizendo que não tem problema. Mas é bem provável que na hora de fechar mesmo ele aponte alguma coisa. Se ele apontar algum erro, o que vai acontecer? Você tem que vir aqui na fonte, conferir se essa fonte existe mesmo, se está instalada, e o InDesign ele mostra para você exatamente onde está o problema. Você pode vir aqui e olhar certinho para cada problema que ele aponta para você. Se está faltando arquivo, se está faltando texto, fonte, etc.
Bom, aí a gente faz o seguinte, vamos lá nas janelas aqui, vamos pegar a parte de opção aqui de saída e vamos para o pré-flight. O pré-flight é esse que a gente acabou de ver, tá? Então vamos pular o pré-flight e vamos para separação, visualização de separação de cor, ou de camada, ou de canal. Então aqui eu vou ligar essa separação de cores, tá? E eu vou dar uma conferida no seguinte, quando eu tenho preto em imagem, não tem problema. A gente vai usar o preto composto, ou seja, é aquele preto formado das 4 cores, do ciano, do magenta, do amarelo e do preto. Mas quando é texto, principalmente com ponto pequeno, vai dar bastante problema de leitura caso eu tenha preto composto, porque no final das contas são 4 camadas de impressão, então são 4 camadas no mesmo local, ou 4 camadas que pode dar estouro de tinta, pode dar um borrão, ou pode simplesmente pelo ganho de ponto, ou seja, a quantidade de tinta que é dispensada naquele local acaba fazendo um borrão. Mesmo que seja pequeno esse borrão, ele acaba dificultando a leitura. Então, o texto que você usa deve ser simplesmente preto. Então, se você tirar a camada do preto aqui, ó, você vai olhar que existe ainda algumas coisinhas com preto claro, né, que são feitas aqui pela sobreposição das outras cores, mas não tem problema. O problema mesmo está no texto. O texto tem que ser preto puro. Tá? Então, aqui a gente tem uma parte com bastante texto e isso deve ser totalmente preto puro. Ou seja, é o black 100% só. Aqui, ó, você está vendo? Tem um preto, aqui na calça, aqui. Esses pretos de imagem, o preto composto para imagem não tem problema. Você vai dar uma olhada geral aqui, ó. Você pode fazer isso aqui no InDesign direto ou depois lá no Acrobat. Tá? Aqui fica um pouco mais lento porque o InDesign ele fica mais pesado, certo? Bom, feito isso, conferiu a sangria. Dá uma olhada aqui, ó, que eu tenho a sangria de 3 milímetros. Tá? Mas como é que eu faço essa sangria? Está lá no setup do documento. Tá? Então aqui a gente tem a sangria. Tá? Quanto eu ponho de sangria? Existe um padrão de 3 milímetros para cada lado. Mas isso daí vai depender da sua arte. Então, nesse caso, se você está em dúvida, tá? Põe 3 milímetros. Caso dê algum problema, o pessoal da gráfica vai te avisar ou vai pedir para que você mude essa sangria. Aqui, como eu estou fazendo com página espelhada, dentro não tem nada, tá? Então são 3 milímetros para cima, para baixo e para os lados, para os dois lados de fora. Tá? Isso pelo seguinte, ó, porque como são páginas espelhadas, eu tenho essa parte aqui da dobra do meio, onde aqui não tem sangria. Correto? Tá um pouquinho lento. Ó, então aqui não tem, certo? É só aqui e para os lados de fora. Olha lá. Ó, aqui. Certo? Bom, aí conferir tudo isso daqui, eu vou lá no arquivo e imprimir. Na opção de impressão, como eu tenho já a suíte da Adobe instalada, ele instala esse arquivo aqui, ó. É um driverzinho de impressora no formato PostScript. Então ele tem as funções aqui, ele tem na verdade os presets de Adobe PDF. Tá? A impressora é uma impressora PostScript, que na verdade é um programinha que vai gerar esse arquivo PostScript. E aí eu tenho as configurações, todas as páginas, né? No setup de página o tamanho correto, você precisa verificar se você vai colocar a sangria, usar a sangria do documento ou usar uma sangria personalizada. Dá uma olhada, o pessoal da gráfica vai ter que te informar, por exemplo, que tipo de registro ele quer no arquivo. Então, por exemplo, ó, a gente vai colocar a marca de corte. Às vezes tem aqui, ó, barra de informação. Normalmente, essas opções, o pessoal da gráfica é que coloca no arquivo posteriormente. Tá? Eu trabalho com uma gráfica aqui, que eu mando essa revista, eles precisam da marca de recorte, tá? Do crop aqui. Então eu só incluo essa marca de corte. Eu não vou clicar em salvar aqui, porque vai demorar bastante para salvar essa revista. Mas eu já tenho um PDF pronto, eu tenho PostScripts prontos também, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que fica já na parte final.
Antes, deixa eu só mostrar um negócio no Illustrator, que é o seguinte. Aqui eu estou com o Illustrator aberto. Eu tenho também a parte de separação de cores, tá? E se você quiser fazer isso antes no Illustrator, é só você procurar aqui na página, né, no menu de janelas, ele tem aqui a separação de cor, tá? Então, ó, o preto composto é esse preto aqui, que fica mais, parece um cinza escuro. Só que no Illustrator, por exemplo, ele tem uma opção aqui, ó, de overprint, tá? Então, visualização do overprint. Se eu desabilitar ela, você não nota a diferença do preto puro, que é o 100%, para o preto composto, tá? Que dá 400% de cor aqui, nesse caso. Tá? Então é importante também que você procure por essas opções aqui de visualização, né? Do overprint. Depois, quando você terminar a sua arte, você vai querer mandar para a gráfica, então é uma boa você dar uma olhada. Tá? Bom, aqui é basicamente a mesma coisa. Em qualquer programa da Adobe que você for mandar para gráfica, você vai fazer a mesma coisa. Você vai lá no print, tá? E aqui na impressora você vai colocar no PostScript. Vai fazer a mesma coisa, ó. É praticamente um padrãozinho igual do InDesign. Bom, aí você vai pegar, ele vai salvar um arquivo .ps. Vamos abrir aqui o meu arquivinho .ps, ele está aqui, ó, esse arquivinho de nada, ó. Tá? O que acontece com esse arquivinho aqui, ps? Você vai pegar esse arquivo e vai abrir aqui no Distiller. O Distiller, ele tem algumas opções de PDF, né? Então, PDF A1B, PDF X3. Qual PDF é o correto para eu salvar? Você precisa ligar para a gráfica e perguntar para ela. Falar, ó, qual PDF você quer que eu te mande? E eles vão te informar, ó, PDF X3. PDF X3 não aceita transparência, ou seja, ele vai achatar as imagens. O PDF X1A, ele já aceita a transparência. Tá? Então, tem gráfica que trabalha com determinados formatos. Tá? Então você tem que perguntar. Se você não sabe, você vai mandar para uma gráfica aí, que é a primeira vez que você está trabalhando com ela, não conversou com ninguém ainda, manda em X3. Tá? Ele resolve a maioria dos problemas. Então a única coisa que você deve fazer é pegar esse arquivinho, né? Lembra de colocar aqui no padrão, né? Primeiro. E aí você vai pegar esse arquivo e arrastar aqui para dentro. Então aqui, ó, tem um arquivo de 2 GB, tá? E ele vai começar a criar o seu PDF. Isso daqui que eu estou fazendo é o que a gente chama de processo de destilagem. É destilagem mesmo por causa do distiller. Tá? Na verdade, isso é uma palavra inventada. Bom, então eu vou destilar esse PS, esse PostScript, e ele vai acabar virando um PDF. Vai demorar, óbvio, porque são 2 GB aqui, é uma revista de 60 páginas. Mas no final das contas ele gera um arquivo PDF. Tá? Note que o arquivo PDF, quando ele é gerado, esse arquivo PDF, ele já é o arquivo que a gente chama de arquivo pronto para gráfica, ou arquivo fechado. Mas lembre-se, o PDF não é um arquivo fechado. Eu consigo editar esse PDF aqui no Illustrator se eu abrir por lá. O arquivo fechado, de fato, é o PS. É esse arquivinho aqui, ó. Esse aqui é um arquivo fechado. Não dá para abrir esse arquivo PS e editar ele. O que eu tenho que fazer é abrir o arquivo do Illustrator e gerar um novo PS, sempre, tá? Bom, então esse arquivo é o arquivo pronto para gráfica. Nota que ele já veio com a marcação de crop aqui. Tá? Essa marcação veio lá do InDesign, ele colocou automaticamente para mim, não fui eu que coloquei na mão, não. O InDesign coloca isso para mim. E aqui no InDesign você precisa configurar algumas coisas. Por exemplo, primeiro a gente vai aqui no Edit, nas preferências, e aqui no display de página, visualização de página, eu vou colocar aqui para mostrar Art, Trim e a parte de sangria. Uma vez feito isso, ele vai começar a mostrar a marca de sangria aqui para mim. Então notem que ele tem a marca da sangria para cima, para um dos lados, para baixo aqui, mas no centro, aqui no meio, não tem. Por que eu estou falando aqui como meio? Porque lembra que eu fiz página espelhada? Então um lado não vai ter sangria mesmo. Tá? Então quer dizer, essa daqui é a página da esquerda e teria uma página da direita aqui. Então a sangria já está ok. Tá? Então você está mostrando aqui, ó, a sangria, beleza, marca de crop,
beleza também. Então a marca de crop está batendo na sangria certinho. Aí você vai pegar aqui na parte de produção, tá? Para impressão, Print Production, e vai habilitar a opção de Output Preview. Caso você não tenha feito isso lá no InDesign ou no Illustrator. Então aqui ele mostra para mim as cores. Normalmente quando você faz alguma arte no Corel, você tem que tomar um certo cuidado, porque ele acaba acrescentando cor Pantone aqui para você. Nesse caso eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz um fechamento genérico. Ou seja, eu vou usar o processo do CMYK, não estou usando o Pantone aqui. Caso a gráfica fale para você, ó, eu preciso do Pantone e tal. Aí você vai acrescentar e vai fechar com cores Pantone. Aqui no caso eu só tenho o CMYK. A gente dá uma passada geral aqui em algumas partes mais escuras, para ter certeza que não dá uma porcentagem de cor muito alta, tá vendo? Tem algumas partes que já está dando 300%, dependendo do papel que você usa, até 320% de tinta é tranquilo, porque é tinta sobre tinta, tá? Então, dependendo do papel, você vai rasgar o papel de tanta tinta. E tira aqui o preto, para dar aquela olhada, aquela conferida final no texto. Ah, mas aqui tem texto, ó, e tá preto. Nesse caso, isso daqui é um anúncio, veio pronto para mim, tá? Notem também que o tamanho da fonte é um tamanho razoável. Agora, aqui, ó, se você não tiver uma desculpa, se você não tiver uma impressão com uma boa resolução, aqui não vai dar para ler nada, tá? Então na hora que eu tiro aqui, ó, vai virar um borrão, porque aqui ele está usando 4 cores. Se você mandar isso para a gráfica faz, tá? A gráfica vai descer além aqui, mas não é aconselhável. Então esse PDF aqui que mandaram, na verdade, como ele mandou, como é um anúncio, eu simplesmente pego o anúncio, eu não posso alterar ele. Então ele já vem no formato PDF, eu pego esse anúncio, acrescento na página da revista. Mas isso daqui a gente deve evitar ao máximo, tá? Deveria ter sumido simplesmente na hora que eu cliquei aqui, ó, no preto. Então dá uma olhada aqui na parte de dentro do miolo da revista, todo o texto some. E é isso mesmo que a gente quer. Então, tem um fundo aqui. Esse fundo, na verdade, é um cinza claro. Tá? Ele não faz diferença. Quando é gráfico, assim, não faz muita diferença. O problema mesmo é o texto. O texto não pode ter o preto composto. Aqui, ó, tá com preto. Aqui o anúncio está certinho. Tá? Então, se eu tirar esse anúncio, é a mesma coisa. Ele veio num PDF, eu só inseri na revista. Mas ele foi fechado certinho. Ó. Se eu tirar o preto, acabou o texto do anúncio. Tá? É isso que dá problema. Tá? Aí o branco. É que o branco, na verdade, não vai ter cor nenhuma aqui. Aqui vai ter um vazado, praticamente. Tá? Essa é a cor do papel. Ou quando é verde, ou quando tem junção de cores, não tem como escapar, ele vai ter sobreposição de cor. Né? Por exemplo, um verde, uma fonte verde. Mas aí você não vai ter tanta cor, tanta tinta, quanto tinta de um preto composto. Porque veja que o preto composto são 4 camadas. Tá? Se você pegar um verde, você vai ter 2 camadas. Tá? Então, quanto menos tinta ali em cima do lugar para texto, melhor. Aí a gente deu uma passada geral, ó, dá uma passada, sem problema. O texto está sem problema nenhum. Tá? O que você pode fazer? Pegar aqui, ó, na área de cobertura e falar para ele, ó, me mostra a área de cobertura que está, por exemplo, acima de 400% de tinta, tá? E não vai ter nada aqui, ó. Ok? Por quê? Ó, vamos dar uma olhada primeiro aqui. Eu quero que ele me mostre numa cor, um vermelho aqui. Então ele vai me mostrar nas áreas que estão acima de 400%, ele vai me mostrar uma área vermelha. Aqui no caso não tem nada. Então as áreas que estão acima de 320. No caso aqui também não tem nada. As áreas que estão acima de 220% de tinta. Aqui ele já começa a me mostrar. Então lá naquele anúncio, lá do começo, que eu mostrei para vocês, que tinha texto com preto composto, vamos lá dar uma olhada nele. Então é esse daqui, ó. Então aqui ele já está dando 220 de tinta. Vamos ver se ele chega no 320. Aqui não. Então sem problema, tá? Não é assim tão grave. Até 320, até 300 por aí ele aguenta
tranquilo. Dependendo, óbvio, o tipo de impressão e o tipo de material. Tá? Aqui está com 240, mais ou menos, de tinta. 240% de tinta. Então, note que na verdade, ele está um preto composto, mas ele está um preto que a gente chama de preto calçado, ou processo de calçar o preto. Tá? Esse processo ele serve para que quando você faça uma fonte preta em cima de algo colorido, em cima de um fundo, ele não pareça transparente, não pareça um preto transparente. Então, às vezes a gráfica pede para você calçar o preto. Nesse caso, como é que você faz o calçamento do preto? Você precisa entrar em contato com a gráfica e pedir para a gráfica, para o produtor gráfico, te passar a porcentagem de cada cor. Então ele vai informar para você, ó, o ciano você vai me colocar com 40%, o magenta você vai colocar 15%, amarelo 15% e o preto você põe no 100%. Tá? Então aí você está fazendo o processo de calçamento. Mas isso vai variar de gráfica para gráfica, cada gráfica tem a sua combinação aqui de quantidade de tinta. Beleza? Esse, então, é o arquivo final para a gráfica. É o arquivo PDF, então ele tem a sangria, o texto todo no preto simples, né? Tem algumas coisas em preto composto, mas não está dando mais do que 300% de tinta e por aí vai. Tá? Então, basicamente, você precisa tomar esses cuidados na hora de fechar o arquivo para poder enviar para a gráfica. Né? Aqui é o nosso processo do destilamento. O arquivo original do InDesign, ele estava com 2 GB, 400 e pouco, e o arquivo final, o PDF final, ele está saindo com 95 megas. Então esse processo de destilagem é muito importante também para você gerar um arquivo que vai garantir a mesma qualidade, tá? Note que na verdade aqui ele tem uma compactação de imagem, mas ele garante uma boa qualidade, tá? Aqui é um arquivo absurdo. Você não precisa mandar um arquivo de 2 GB para a gráfica. Esse daqui vai ter praticamente a mesma qualidade na hora da impressão. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, dá um joinha. Se não gostou, paciência. Mas se gostou, comenta. Se não gostou, é paciência. Procura outro vídeo aí. Beleza? Feita na Kia.